Bom, olá a todas e todos. Queria dar novamente as boas-vindas a todos os colegas e amigos aqui ao nosso grupo de pesquisa Transformações nas Estruturas Fundamentais do Processo, né? Esse debate hoje sobre superendividamento e técnica processual vai ficar gravado no nosso canal do YouTube. E hoje a gente tem a felicidade de receber aqui o professor Daniel Bucar, que é professor do IBMEC do Rio de Janeiro, é mestre e doutor em Direito Civil, especialista em Direito Civil pela Universidade de Camerino, na Itália, fez estágio pós-doutoral no Instituto Max Planck de Hamburgo, né, e é um dos maiores especialistas, se não o maior especialista do Brasil no tema do superendividamento. E por essas coisas da tecnologia, eu e o Daniel não nos conhecemos pessoalmente, né, ainda. Mas há alguns anos atrás, um amigo comum, que é o Dr. Ives Lima, que está aqui presente, nos apresentou, quer dizer, me apresentou a produção do Daniel, falou: olha, Cabral, você tem que olhar a produção do Daniel, é um cara do direito civil, que está produzindo coisa nova, muito, muito bom e tal. E o Daniel começou a entrar no meu radar, até que, mais recentemente, conhecendo a tese dele sobre superendividamento, eu comecei a ter algumas ideias sobre como o sistema do novo Código de Processo Civil poderia responder à insuficiência e talvez ao caráter tão incisivo que a insolvência civil tem em relação aos bens do insolvente, e que talvez seja uma das razões pelas quais o procedimento de insolvência civil não seja tão praticado, né? Não seja tão utilizado na prática. E conversando com o Daniel por e-mail, eu propus a ele algumas ideias, fiz algumas provocações e sugeri que a gente fizesse esse debate, né? Unindo um pouco o direito material e o direito processual, para ver como a gente pode, quais são as razões pelas quais a gente tem um problema ainda legislativo no Brasil a respeito da falência, entre aspas, da pessoa natural, e tentar ver se a gente já tem hoje, né, no direito positivo, respostas adequadas para resolver esse problema regulativo. Então, fico feliz aqui de receber o Daniel, né? Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, Daniel. A ideia que a gente teve aqui de metodologia é que o Daniel vai falar mais extensamente sobre o tema do superendividamento, depois eu entro e falo um pouquinho menos sobre a óptica do direito processual, e depois a gente vai abrir para o debate para todos os presentes, para perguntas e tudo mais, tá bom? É isso. Muito obrigado, Daniel, mais uma vez, né? Você tem a palavra aí para a sua exposição. Ótimo. Vamos lá, professor Antônio Cabral, obrigado pelo convite, pelo interesse. Realmente a gente tem que agradecer ao Ives, que também me apresentou a sua obra. Tenho já lido, acabei de ler o seu procedimento técnico, do procedimento às técnicas processuais, que até o fundamento do nosso debate é realmente fantástico. E assim, dizer que eu sou o maior do superendividamento é um equívoco, porque acho que eu sou o único, na verdade, porque tem pouquíssima gente que trabalha. Então, ser o maior, porque é o único, é uma competição de um só, praticamente. Não, brincando, tem um pessoal também no direito do consumidor no Rio Grande do Sul, que eles são bastante barulhentos, são bastante organizados. Tem um projeto de lei 3515 tramitando até agora, inclusive, em regime de urgência na Câmara, que já foi aprovado no Senado, sobre superendividamento, mas eu quero falar também um pouquinho sobre ele mais adiante. Mas eu gostaria de fazer uma exposição aqui, sobretudo que a gente está no ambiente de processualistas, o que é o superendividamento? Primeiro, vamos pensar em superendividamento como os franceses, desde a década de 90, já falam. Superendividamento é um nome, é um eufemismo à insolvência, é um eufemismo à falência. Tá? Lá eles não tiveram nenhum pudor. Eles sabem que falência, insolvência, é uma ideia que vem da Idade Média, das praças comerciais europeias, né, que você fazia praticamente um processo castigante, estigmatizante ao devedor, porque ele não soube bem administrar seus bens, seus créditos, seus débitos. E uma pessoa que não bem administra deve ser retirada de alguma forma do mercado, porque ele é um incapaz de gerir seu patrimônio. Então, praticamente é um processo de incapacitação, quase que uma interdição de uma pessoa para retirá-la
do trânsito jurídico. Então, os franceses, já na década de 90, eles falaram, não, vamos tirar esse nome, não existe insolvente civil na França, é super endividado, e, inclusive, hoje, na França, não se fala em falência, não existe o nome falência na França, eles chamam de direito das empresas em crise. O nome falência também foi abolido por conta dessa estigmatização. Bem, fazendo esse introito em relação ao vocabulário, à palavra superendividamento, o que nós temos hoje no Brasil? Em direito material, a gente tem 2 artigos que são essenciais à teoria de uma responsabilidade patrimonial. Primeiro, o artigo 91 do Código Civil, que é um artigo pilar, praticamente, todo o direito patrimonial do direito civil. Claro, a gente passou por um processo, né, e a UERJ ela é pioneira disso, o direito civil da UERJ é pioneiro disso, de despatrimonialização do direito civil, mas o patrimônio continua lá como um pilar. Não é o único, mas continua lá como um pilar. E tem o artigo 91, portanto, do Código Civil, que diz que todas as relações jurídicas dotadas de algum efeito econômico de uma pessoa formam seu patrimônio. Então, ou seja, débitos e créditos formam o patrimônio de uma pessoa. E o artigo 391, mais adiante, na parte de obrigações, quando vai falar do inadimplemento das obrigações, diz, olha, em relação ao inadimplemento das obrigações, o limite, o que vai responder esse inadimplemento é o patrimônio do devedor. Então, esse é o ponto de partida para a gente pensar em um sistema de superendividamento, de solução de reabilitação patrimonial de uma pessoa. É claro que esse artigo 391, quando ele foi escrito, na verdade, ele repete o Código 16, ele não ainda estava nessa ideia de uma certa despatrimonialização ou de uma certa personalização do próprio direito. Tanto é que ele não faz nenhuma ressalva aos bens empenhoráveis. Então, o civilista, o processualista, a gente passa a olhar, mas é uma questão só de topográfica, passa a olhar o Código de Processo Civil, no seu artigo 833, para buscar qual é um sistema em que o legislador, que é a sociedade brasileira, busca um patrimônio de dignidade. Eu não chamo de patrimônio mínimo, como o professor Edson Fachin chama, porque o professor Edson Fachin ele tem uma monografia, na verdade, a tese de cátedra dele na Universidade Federal do Paraná, que é o Estatuto do Patrimônio Mínimo, só que ele tem a ideia de um patrimônio mínimo, de um estatuto, na realidade, em que você tem, além das impenhorabilidades, outras medidas no próprio sistema brasileiro que faz faz esse delineamento do patrimônio mínimo. Um desses artigos, por exemplo, é o artigo 548 do Código Civil, que não permite que a pessoa doe todos os seus bens, ou seja, até uma proteção do ordenamento contra ela mesma. Então, tem essa diferença do patrimônio mínimo para o que eu chamo de patrimônio de dignidade, que é o patrimônio que o 833 vai fazer um rol de bens, ou seja, vai fazer uma pequena universalidade de bens, que não vai ser discutido, porque é a garantia, primeiro, da sobrevivência da pessoa, que hoje é a primeira função do patrimônio pessoal, é a sobrevivência, para a promoção e proteção da própria pessoa. Em seguida, o patrimônio, que tem o seu segundo aspecto, a sua segunda função, que é a garantia geral de credores, lá do artigo 391 do Código Civil. Em relação, eu só faço sempre essa crítica, Cabral, que a gente tem que conversar, processualistas e civilistas, em relação a esse rol do 833, que nós somos o país que, em termos de bem de família e salário, ou contraprestação, remuneração, subsídio, qualquer contraprestação em razão de trabalho, temos a maior proteção do mundo. No Brasil não há teto para bem de família. E o segundo lugar, no mundo ocidental, que a proteção é maior, é o estado da Flórida, né? Nem um país, nem os Estados Unidos, porque isso é regulamentado por estados, direito estadual lá nos Estados Unidos. Então, na Flórida, por exemplo, o bem de família tem uma proteção de $250 mil e uma metragem também que eles fazem por metro quadrado também. Eles fazem uma conjugação de área e de valor.
E nós não temos esse mínimo, esse teto, né? Na verdade, esse teto. É algo que a gente tem que pensar, porque se eu estou falando de um patrimônio de dignidade, né, eu tenho que dizer realmente o que é digno para ser não discutido pela sociedade. E, de outra forma, o salário. O salário no Brasil hoje são 50 salários mínimos. Antes do CPC 2015, a jurisprudência do STJ já indicava que seria, pelo menos, subsídio do ministro do STF. Só que o legislador foi mais protetor, para dizer que são 50 salários mínimos. E aí, isso é um problema, porque falar de patrimônio de dignidade, que você não tem um teto pode ser um apartamento de 1.000 metros quadrados na rua mais cara de São Paulo, Rio de Janeiro, e um salário de 50 mil reais, para dizer que isso é impenhorável, é claro, só não é impenhorável para verbas alimentares. Eu acho que a gente tem que pensar sobre isso, porque para criar um sistema sério de reabilitação patrimonial e de até mesmo extinção das obrigações não acolhidas num plano de recuperação patrimonial, eu acho que, como os outros países, não seria razoável proteger um salário de 50 mil reais e um apartamento sem teto, sem um bem de família sem teto. Ou, só para título de curiosidade, em Portugal o salário é impenhorável até 1/3 dele, então qualquer que seja o salário é 1/3, não pode ser penhorado. E na França, anualmente, o mesmo comitê do Ministério da Fazenda de lá, que fixa os juros de mora do país, né? Aqui a gente tem a Selic pelo STJ, mas lá tem um comitê específico sobre isso, é o mesmo comitê que vai dizer qual é o valor do salário impenhorável, que hoje gira em torno de 1.500 euros por mês, ou seja, você tem lá um salário de 9 mil reais. Uma coisa assim que a gente, quando eu estava lá no Max Planck, eu falava no Brasil era 50 mil reais, e não tinha teto, as pessoas achavam, assim, estranhavam, porque bom, o brasileiro tem para viver minimamente tem que ter 10 mil dólares por mês. A gente sabe que isso não é a nossa realidade, né? Então a gente tem que pensar quem a gente quer proteger efetivamente com esse rol de impenhorabilidade. Bom, tendo essa ressalva do patrimônio de dignidade, a gente tem que saber que, portanto, o patrimônio, lá do artigo 391 e 91 do Código Civil, é o limite. Ele é o limite da responsabilidade patrimonial da pessoa. A gente até tem, é sempre bom lembrar, uma dívida específica, a dívida alimentar, que até permite que haja a prisão da pessoa por dívida, mas não é responsabilidade pessoal da pessoa pela dívida, porque a obrigação ela não será extinta mesmo depois de ter passado os 60 dias de prisão civil. Então, não, a prisão civil, na verdade, é o teste de insolvabilidade, saber onde é que a pessoa está escondendo o dinheiro. E se, depois de 60 dias, não tiver sido pago, você não tem extinção da obrigação. Então, a responsabilidade pelo pagamento das dívidas no nosso país, isso é, inclusive, um critério de você analisar se uma sociedade é submetida ou não ao direito civil, é civilizada, é como ela resolve o problema da responsabilidade das suas dívidas civis. Portanto, chegamos a um momento em que, tudo bem, salvei meu patrimônio de dignidade para poder sobreviver, mas não tenho mais bens ativos suficientes para fazer frente aos meus débitos. E aí parece que vira um limbo jurídico. Enfim, pós-pandemia, diversos webinars, lives, quando começa a fala-se muito sobre o dever de renegociar, mas o dever de renegociar em relação àquele contrato específico, né, a desequilíbrio, alguma das situações permissivas para uma revisão contratual, mas toca ao objeto do contrato. Quando a gente está falando de patrimônio, eu estou afastando, direcionando esse foco para a própria pessoa, para uma questão pessoal dela, subjetiva, que é o patrimônio dela. Nesse momento, quando eu falo a palavra patrimônio, eu vou lá no artigo 91 e sei que são todas as relações jurídicas dela que tocam esse problema. E eu não posso mais tratar essa questão com um credor X, com um credor Y, eu tenho que levar para a coletividade, para a universalidade desses interessados no patrimônio dessa pessoa. Alguns colegas dizem que, no caso de desequilíbrio patrimonial, o direito não pode solucionar
as coisas, enfim, tem que ver a questão moral, não sei o que. Pessoal, olha só, depois de 2000 anos em que a gente tem um direito civil totalmente patrimonial, a gente dizer que a gente não consegue resolver esse problema, para mim, é extremamente frustrante. O direito civil, o processo civil, na realidade, ele até já tem uma solução para isso, legislada, expressa, que é a insolvência civil, que, como o professor Cabral já, inclusive, disse no começo, está lá no Código de Processo Civil de 73, ele tem eficácia ultrativa, o 1052 do Código de Processo Civil de 2015. Assim, Cabral, me permita dizer, até muitos processualistas não conhecem porque é um negócio tão esquecido, tão realmente colocado de fora, que ninguém fala, né, sobre isso. 1052, o CPC ainda está em vigor. Por incrível que pareça, 73 ainda está em vigor nessa parte do artigo 1052, que o legislador de 2015 não quis tocar na insolvência civil. É tão ruim que até para mexer nela é difícil. E a insolvência civil foi uma tese de cátedra do professor Alfredo Buzaide, que foi o mentor do Código de Processo Civil de 73. Ele, a tese de cátedra dele lá da PUC de São Paulo. Assim, ele tem uma grande valia para o nosso país de ter trazido um sistema de falência civil para pessoa física e pessoas jurídicas não empresárias. É um sistema, é algo assim bastante louvável, porque fora o Brasil em 73 só tinham sistemas como esse, a Inglaterra e os Estados Unidos. Fomos o terceiro país que adotamos a falência civil. Só que na hora de de colocar para realmente legislar o sistema, botar em prática, o professor Alfredo Buzaide esqueceu, que a época realmente era totalmente patrimonialista, mas esqueceu que tinha uma pessoa de carne humana por trás daquele patrimônio que seria insolvente. Uma pessoa jurídica, quando falha, ótimo, você afasta os sócios, os administradores, eles vão tocar a vida deles, os sócios não necessariamente serão atingidos, né? Mas os administradores podem sofrer algumas sanções, se for fraudulento, etc. e tal, mas vão tocar a vida deles. E a pessoa jurídica você liquida, não extingue, mas depois é voltada a extinguir. Pessoa física, você não pode fazer isso. Você vai tirar a pessoa vai estar lá ainda, né? Ela precisa daquilo. A ligação com o patrimônio é umbilical com o patrimônio dela, como já dizia lá no século XIX, Aubry e Roux. Então, você tem ali uma situação que, se a pessoa vem insolvente, for decretar insolvência, ela é retirada da administração dos seus bens, ou seja, é uma interdição. Hoje, com a ideia do EPD, do Estatuto da Pessoa com Deficiência, isso é absolutamente contraditório. A pessoa não tem sequer, lá nem se ressalvava a questão do salário, ela teria que pedir uma pensão pelo artigo 785 do Código de Processo Civil em vigor. Tem que pedir uma pensão para o juiz, e o juiz vai ouvir os credores para saber se vai pagar alguma coisa para esse devedor. E tem um artigo que é absolutamente fantástico, que eu acho que é o 700, acabei não anotando aqui, mas é o 780 do Código Civil, do Código de Processo Civil, 778 do Código de Processo Civil. Esse artigo é importantíssimo por quê? E depois de ter passado por essa maratona castigante, de perder a administração, de não ter como sobreviver, enfim, a pessoa alcança o paraíso. Do inferno vai para o paraíso. Ela tem a extinção das obrigações, todas as obrigações, após 5 anos do encerramento da liquidação dos seus bens, né? Que é o encerramento, na verdade, da solvência, que é a liquidação dos seus bens. Isso é algo, pessoal, que está em vigor desde 73 aqui no Brasil, e é algo que, até hoje, alguns países europeus não conseguiram adotar, porque você, assim, para um sistema jurídico, econômico, capitalista, você extinguir as obrigações sem um pagamento, assim, do zero, zerar, liberar o passivo, desonerar completamente, é algo que não faz muito sentido para o mundo de créditos. Muito embora, e aí eu faço essa apresentação no livro, na tese, os Estados Unidos, como eu falei, Estados Unidos e Inglaterra foram os primeiros países que adotaram um sistema de reabilitação da pessoa
física. Hoje, se você é aos Estados Unidos, você chegar e declarar lá, pedir para o juiz da falência, que é até uma corte federal, olha, estou quebrado, não tenho dinheiro, pessoa física, estou insolvente, meus ativos não comportam meu passivo, nem e tampouco a minha renda é capaz de fazer frente aos pagamentos, o juiz ele vem a declaração de renda da pessoa ou vem o rol de bens da pessoa, analisa, o juiz monocraticamente diz: você está insolvente, 81 dias é o prazo, 81 dias é o prazo que a pessoa tem que apresentar o rol de credores, e aí os credores apresentam lá suas impugnações, evidentemente, mas em 81 dias o juiz extingue todas as dívidas da pessoa. Qual é a razão disso? Bom, duas. Primeiro, o sistema americano capitalista não quer uma pessoa marginalizada. Ela entende que todos são agentes econômicos no mercado. Dois, não quero, no meu tribunal, no meu sistema judiciário, a cobrança, né, o colexo cobrança de dívidas impagáveis. Não vou gastar meu tempo para fazer aqui do judiciário um palco, um teatro, em que o credor finge que vai cobrar o devedor e o devedor finge que vai pagar o credor. Vamos botar a vida para frente e vamos, de alguma maneira, reabilitar essa pessoa para o mercado. Bom, pesquisas estatísticas mostram que uma pessoa insolvente, a partir de 1 ano, começa a receber ligação de bancos para já oferecer crédito para ela novamente. É assim que é o sistema americano. Então, esse sistema de extinção das dívidas que nós adotamos no Código de Processo 73 era algo extremamente inovador à época e que o quarto país, na realidade, no mundo a adotá-lo foi a Dinamarca em 89, 16 anos depois da gente. Só que a insolvência civil é tão castigante, tão ruim, que a gente não consegue implementá-la. Na minha pesquisa, quando eu fiz, havia aqui, tramitando em 2015, no Tribunal de Justiça aqui do Rio de Janeiro, né, nas várias empresariais, que é competente para insolvência, tinham 49 insolvências. Assim. E no STJ, nos quase 30 anos dele de existência, tinham 10 casos de insolvência julgados. Ou seja, é algo absolutamente inexistente na prática. Diante desse sistema, o que eu venho refletindo é por que a sociedade empresária, ao empresário, são tantas garantias patrimoniais que são dadas, por que a gente não pode também pensar até numa recuperação judicial, né, da pessoa física, até trazendo esse procedimento multipolar, né, para a própria pessoa física. Né? Se a gente tem tanta certeza, a gente advoga tanto que a pessoa é o centro do nosso ordenamento, a nossa República em 88 foi constituída em torno do valor da pessoa, né, do valor dignitário da pessoa. Por que a empresa, ela mesma, pode sofrer recuperação judicial, mas o empregado dela, quando está devedor na praça, ele que vai para a insolvência, ele que vai para a marginalidade do sistema, que é se tornar insolvente. Por que isso? Né? E aí a minha proposta, que eu faço de maneira bastante simplificada, que a gente faça uma leitura do artigo 52 do Código Civil de uma maneira invertida, e constitucionalmente invertida. Né? O artigo 52 do Código Civil diz que se aplicam às pessoas jurídicas tudo o que couber em relação aos seus direitos da personalidade, aos direitos da personalidade da pessoa natural. Ou seja, a gente emprestou, passamos 2000 anos só de patrimônio em patrimônio. Passamos uma Segunda Guerra Mundial, que a gente precisou ver que o direito precisava olhar para a pessoa também. A gente teve declarações de direitos humanos. E aí, no artigo 52, depois de toda essa luta de nós conquistarmos os direitos da personalidade, que não sei se vocês se lembram lá das aulas de direito de personalidade, segundo, terceiro período da faculdade, ou se tiveram oportunidade. Savigny, por exemplo, que é um grande civilista, e simplesmente dizia que direito de personalidade não existia. Era um contradício interno, porque uma pessoa não podia ser sujeito e objeto da mesma relação. Então, vejam, isso a gente está falando de 150 anos atrás,
E a gente sofreu tanto para conquistar esse direito de personalidade, e em um peteleco a gente foi e passou o nosso direito de personalidade para a pessoa jurídica, a ponto de hoje estar simulado lá no STJ que cabe dando moral à pessoa jurídica, que, a meu ver, enfim, é algo bastante controvertido. Mas não se discute lá simulado. Então, se a gente dá tudo para a pessoa jurídica, por que ela não dá um pouquinho do que ela tem em relação a algum privilégio, alguma deferência patrimonial, que é a recuperação judicial, por que não passa também para as pessoas naturais? Essa é uma questão que eu coloco. De toda forma, há um projeto de lei tramitando no Código, na Câmara dos Deputados, projeto de lei 3515, que é capitaneado pela professora Cláudia Lima Marques, de Direito do Consumidor. Todos conhecem, bastante ativa, Brasilcom, professor Leonardo Roscoe Bessa, o ministro Herman Benjamin, enfim, o Pfeiffer lá de São Paulo, pessoal bom, né? Bom mesmo, que eles colocaram de pé esse Código de Defesa do Consumidor, que já está completando 30 anos também. Eles tiveram o mérito, a meu ver, no início da década passada, 2010, 2011, 2012, de apontar. Quando nós tivemos, na virada do século, a partir de 2000, uma que eles chamam de democratização do crédito, não gosto desse nome, né? Porque democracia é outro valor, mas, enfim, quando a gente teve uma certa disseminação do crédito na sociedade, para as pessoas físicas, a gente tirou todos aqueles instrumentos que eram mais voltados de financiamento da produção. A gente passa a, inclusive, entregá-los às pessoas naturais. Iniciou-se um efeito que era natural a isso, que é o superendividamento das pessoas, né? Que era a dificuldade de equilíbrio patrimonial das pessoas. E eles apontaram esse problema. Esse é o grande mérito do direito do consumidor. Só que na hora de apresentar uma solução, que é a solução que está nesse PL 3515, eles olharam só para eles, né? Eles olharam só para aquilo que eles conhecem, para a relação de consumo. Então, eles montam ali, trouxeram, inclusive, o nome de superendividamento. O nome do projeto é a prevenção e tratamento do superendividamento. Em relação à prevenção do superendividamento nas relações de consumo, é fantástico. Está muito bom, excelente projeto. Para dar uma certa formação de decisão do consumidor quando ele toma crédito, tá? Isso é bem importante já para a gente ter isso, né? Mas o tratamento é muito aquém, por dois motivos. Um, que ele faz a restrição do processo de renegociação de dívidas, que eles chamam, né, de processo de superendividamento, audiência e conciliação de superendividamento, e restringem a dívidas oriundas da relação de consumo. Eu disse no começo da minha fala, o artigo 91 do Código Civil diz que patrimônio são todas as relações jurídicas dotadas de efeito econômico. Ou seja, se eu tenho responsabilidade patrimonial, é o meu patrimônio como um todo que deve ser tratado. Se eu tratar só relações de consumo, significa dizer que eu posso estar criando no nosso país um patrimônio de afetação, ou seja, um patrimônio destacado daquele meu patrimônio geral para relações de consumo. E, com certeza, relações de consumo, se a gente lembrar das aulas de direito empresarial, esses créditos, esses débitos que são ali trabalhados, e eles são créditos coreografados. Eles não têm preferência nenhuma para ter um tratamento diferenciado de outros créditos, que, inclusive, gozam de maior valoração constitucional, inclusive. Então, eles olharam, claro, qual é o problema que a gente vive aqui no nosso sistema, né? É crédito consignado, é o crédito direto ao consumidor, é o agente, aquela financeira da esquina que dá crédito caro, mas sem analisar. Eles olharam isso. Só que, para uma efetiva reabilitação de um superendividado, você deve olhar tudo, colocar na mesa de renegociação, colocar na mesa desse processo de renegociação de dívidas, todos os créditos. Colocar o alimentar. O alimentar não pode. Espera aí. O próprio Código de Processo Civil já diz que pode ser pago em 6 vezes. O próprio Código de Processo Civil diz que lá o crédito alimentar devido em execução, o devedor pode pagar em 6 vezes. Então, não é intocável.
creche do locador. O superendividado é devedor. Vamos botar ele na rua? Não. Inclusive, o superendividamento na França, que é tratado topograficamente no Código de Defesa do Consumidor, primeira coisa que o juiz faz na França, a pessoa pede superendividamento, você é locatário? Sou. Eles pedem uma ordem para o locador, que eles chamam de stay period, né, da recuperação judicial. Você não pode colocar esse locatário na rua. Então, ou seja, você trata uma relação que não é de consumidor, não pode defesa do consumidor. Você não tem esse fechamento. E também trata créditos fiscais na França. O juiz também manda o fisco trazer os valores para poder fazer uma renegociação. Então, você não tem que, quando tratar de um superendividamento patrimonial, eu não tenho dúvida que você tem que tratar de tudo de acordo com as preferências que a gente tem no nosso ordenamento, que o nosso legislador ele apontou lá o que primeiro tem que ser pago. Então, tem que trazer as verbas alimentares, tem que trazer a dívida condominial, que inclusive não respeita o bem de família, ou seja, ele tem um nível de importância maior, tem que trazer o crédito locatício, e aí sim a gente olha, ó, o camarada ali está comprometido com 50% da sua renda, dos seus bens, para atender esses créditos preferenciais. Os outros 50% vai aqui pagar para banco. Então, se o primeiro erro é essa restrição, o segundo erro, a meu ver, agora fazendo até uma digressão mais específica, é que no projeto de lei eles dizem que se tiver que fazer um plano de recuperação compulsório, você tem que impor ao consumidor, estou usando as palavras do projeto de lei, o pagamento do principal, necessariamente do principal da dívida em 5 anos. Não sei se vocês já viram algum plano de recuperação judicial. Pessoal, para as empresas, a gente teve recentemente no escritório que a gente viu, uma empresa, sociedade empresária lá de Pernambuco, que ela apresentou, e tem toda a chance de ser aprovado, o pagamento de 30% em 10 anos do principal. 30% do principal em 10 anos. Quer dizer, mais uma vez, a gente começar a ficar restringindo a aplicação de planos de recuperação na medida do patrimônio da pessoa, a gente, mais uma vez, continua distanciando esse patrimônio da pessoa humana para efetiva reabilitação. Então, já aqui me direcionando para o final, a minha ideia era colocar o plano de uma recuperação judicial aplicável à pessoa humana. Eu não conhecia os escritos do professor Cabral. Como falei agora há pouco, li a técnica processual, eu estou efetivamente encantado com as ideias, foi uma pena. Enfim, eu fui defender a minha tese, o Código de Processo Civil não tinha entrado em vigor ainda, mas já tinha sido editado, né? Se eu pudesse hoje, ou para uma segunda edição do livro, que já, ainda bem, tem poucos ainda para vender, mas, com certeza, o artigo 327, parágrafo 2º do CPC, e com as ideias aqui do professor Cabral, acho que talvez eu possa dizer que não precisa nem mais de lei de superendividamento. A gente pode, sim, utilizar, talvez, o rito comum, e aí eu quero ouvir o professor Cabral, o rito comum com essas técnicas processuais já dispostas na lei de recuperação judicial para a pessoa humana. Tem sim, acho que realmente dá para fazer um bom trabalho nisso daí, mostrar que é possível e superar de certa maneira, até um preconceito dos empresarialistas. Quando a gente fala de levar a recuperação judicial para a pessoa humana, eles já pensam logo que a elegância das varas empresariais vai virar um juizado especial, uma vara trabalhista. Não é isso que a gente quer, não é isso. A gente quer efetivamente dar uma resposta a essa massa de superendividados que, quando eu escrevi a tese, jamais pensaria que a gente poderia ver de uma maneira tão próxima como agora a gente está tendo em tempos de pandemia, que se avizinha aí uma grave crise econômica. Bom, professor Cabral, agradeço demais o seu interesse. Eu acho que convido você para essa batalha, para essa luta, para atender esses superendividados. Agradeço demais a sua gentileza de me conceder esse espaço no grupo de pesquisa
tão qualificado. E estou aqui para ouvir vocês, enfim, receber conselhos, sugestões, críticas. E eu acho que a gente tem um trabalho bom aí para escrever, Cabral, para a gente poder botar esse barco aí para andar. Muito obrigado. Maravilha. Obrigado, Daniel. Como vocês estavam vendo, o professor Bucar é o especialista no tema, né? E eu me recordo, Daniel, que eu conheci uma professora de bankruptcy, que em muitos países, né, a insolvência da pessoa é lecionada de maneira destacada, né? Quer dizer, ou em alguns países ela é componente da cátedra, na Europa, na Alemanha, onde a gente estudou, é muito comum que o professor de insolvência seja, às vezes, um comercialista ou então um civilista, ou naquelas cátedras que são fundidas, Privado, né? né? Entre processo civil e comercial, enfim. Então, o problema é inserido dentro de um contexto maior. E nos Estados Unidos, o professor de bankruptcy, ele é professor de falência da pessoa jurídica e professor de insolvência civil ao mesmo tempo. Então, também é um tema que, de alguma maneira, fica no radar, né? E, curiosamente, esse tema da insolvência civil é um tema proscrito praticamente nos estudos de direito processual. Como você salientou, os comercialistas também não gostam porque acham que é coisa de pobre, né? E então ele fica num limbo, fica num buraco negro que a gente não tem a solução prática para o problema. E você diagnosticou bem. Talvez os colegas que estivessem nas comissões do Parlamento Brasileiro que estavam envolvidos com a edição do novo Código de Processo Civil sequer tenham pensado que cabia a eles, processualistas, mexer nesse problema, né? Pensando que talvez essa fosse uma função dos comercialistas, ou que talvez no projeto de código comercial eles pensassem em avançar sobre o tema. E aí a gente fica num buraco negro, né? Como eu falei, numa falta de regulação do problema da falência da pessoa natural e da pessoa jurídica não empresária, né? É claro que quando a gente pensa no problema do superendividamento, a gente pensa mais na pessoa natural, né? Mais no indivíduo, na pessoa humana. Mas também a pessoa jurídica não empresarial pode ser beneficiada por essas ideias. Tem um caso aqui no Rio de Janeiro, que é o caso da Universidade Cândido Mendes, né? Que é uma associação educacional, não é uma empresa, mas que está tentando obter alguns benefícios da lei de recuperação judicial para a sua situação jurídica. E realmente o que me chamou muito a atenção na tua tese é que não faz o menor sentido, como você falou, num país que orienta o seu sistema jurídico em torno da pessoa humana, a ponto de colocá-la como fundamento da República, a gente imaginar que o nível de proteção da pessoa humana que está em dificuldade patrimonial, está em desequilíbrio patrimonial, como você aponta, é muito menor do que o nível de proteção da pessoa jurídica, empresária, que está em dificuldade patrimonial. Quer dizer, o mesmo fenômeno que é os ativos daquela pessoa não poderem mais fazer frente, não serem suficientes para fazer frente ao conjunto das suas dívidas, é tratado de uma maneira muito mais benéfica para a pessoa jurídica do que para a pessoa humana. Isso é um negócio incompreensível num sistema sistemático. Num sistema que colocou na Constituição esse nível de importância para a pessoa natural. E veja, talvez realmente, né, o procedimento de insolvência no Brasil ele tenha tido essa importância histórica, certamente foi inserido no Código por ser um tema caro ao Buzaide, mas de lá para cá ele foi um tema que não foi muito desenvolvido, nem um ponto nem outro. Então a gente realmente tem um déficit até digamos assim, de atualização da insolvência civil, porque na Europa esse é um tema candente, nos Estados Unidos, nos países do Common Law, também é um tema da ordem do dia. Eu me lembro que, há muitos anos atrás, acho que há uns 12 ou 13 anos, eu conheci uma professora do Texas chamada Michelle Dickerson. Ela é conhecida, conheço ela também. E ela é professora de bankruptcy, né? E ela esteve aqui no Rio de Janeiro, eu a conheci, saímos para jantar, aquela coisa, e a gente deu palestra num evento junto, que tinha, inclusive, eu acho que o Leonardo Roscoe Bessa estava, eu estava em Brasília, aí o ministro Benjamin disse que ela vinha para o Rio. Vou dar uma assistência para ela lá e tal, eu passei com ela por aqui.
E ela é uma pessoa muito legal, e a gente estava conversando muito sobre bankruptcy, como era o estudo nos Estados Unidos, eu explicando para ela como era a insolvência aqui no Brasil. Mas, na época, já tinha a crise do subprime americana, de 2008, isso deve ter sido 2008, que era muito recente. Então, o problema do superendividamento lá nos Estados Unidos estava na ordem do dia, né? E aí eu comecei a imaginar que agora, nesse período de pós-pandemia, né, nessa retomada econômica, a gente visualiza ou projeta um empobrecimento das pessoas e um empobrecimento da sociedade em geral, né? Esse tema tende a voltar com toda a força. E a voltar com toda a força não é apenas nos Estados Unidos, porque aqui no Brasil é uma marolinha, vai voltar com toda a força no mundo inteiro. Então, me parece que a sua tese certamente vai vender aí mais umas 3 ou 4 edições em um ano. Vamos ver. Mas o que eu estava querendo colocar para teste, né, o que me chamou a atenção, é que, de fato, esses projetos de lei que estão tramitando no Parlamento brasileiro, eles não resolvem bem o problema, porque limitar o patrimônio a resolver o problema do superendividamento em razão de relações consumeristas não vai resolver o problema da insuficiência patrimonial, do desequilíbrio patrimonial da pessoa em relação aos outros débitos de outra natureza, sem contar que ele pode causar um distúrbio, uma perturbação na ordem de preferência desses créditos, que, como você bem lembrou, ela não é apenas legal, às vezes tem créditos preferidos até pela própria Constituição. Então, aí eu comecei a refletir, né, sobre a tua tese e ver como tem sido e como pode ser a resposta processual para isso, né? Além da insolvência, quer dizer, se a insolvência civil ela não é usada, seja porque ela é muito intensa em relação ao insolvente, ela retira a sua administração, faz com que ele tenha que ficar mendigando por uma pensão junto ao juiz, né? A insolvência, quando ela não é praticada, quando ela não é utilizada, a resposta que o sistema dá para o problema do desequilíbrio patrimonial da pessoa é caótica, porque cada credor vai buscar o seu próprio crédito individualmente, em ações que são distribuídas livremente e, portanto, vão sendo decididas em diversas serventias judiciárias por juízes diferentes, sem coordenação, né? E aí é uma corrida, porque o devedor, o credor que consegue primeiro obter uma condenação vai talvez conseguir executar, e as preferências creditícias, as preferências dos créditos vão sendo resolvidas por uma preferência cronológica de penhora, que é o pior cenário, né? Porque é o credor que tem mais facilidade, que tem melhores advogados, que ficam lá no fórum, às vezes enchendo a paciência dos servidores, vão conseguir que seus processos avancem mais e lá conseguem uma preferência cronológica, não tem nada a ver com a hierarquia do crédito em relação a outros, uma preferência puramente cronológica para a execução dos bens. E isso gera uma descoordenação daquele patrimônio que é único para fazer frente a todas as dívidas, como você salienta. E aí, como resolver esse caos, né? Como tentar resolver esse problema de descoordenação? E eu queria aqui colocar, na verdade, para teste algumas ideias com você e com todos os colegas. E eu separei aqui 3 grupos de técnicas que o novo CPC tem e que podem permitir que a gente ofereça uma solução pragmática para esse problema. Isso de lege lata, quer dizer, independentemente desses projetos de lei serem ou não serem aprovados, avançarem ou não avançarem. E ainda que esse do pessoal do direito do consumidor avance, o problema vai continuar, porque ele não vai resolver o problema do superendividamento por outra causa que não seja cartão de crédito consignado, etc. E a gente vai continuar com esse mesmo problema regulativo. O primeiro grupo de técnicas é o grupo da cooperação judiciária, né? Na verdade, não é apenas da cooperação judiciária, são um grupo de técnicas que permitem reunião de processos mesmo sem conexão por razões de eficiência. Aí um desses braços é a cooperação entre juízes, que está lá no artigo 69, parágrafo 2º, que permite que os juízes, por um ato consensual entre eles, reúnam os processos em determinado juízo para a coordenação daquelas atividades. E tem um outro dispositivo parecido, que não é igual, mas é parecido no Código de Processo Civil, que é o artigo 55, parágrafo 3º,
que ampliou a reunião de processos para casos em que sequer exista conexão de causas. E me parece que esses dois grupos de técnicas, né, tanto a do 55, parágrafo 3º, quanto a do 69, parágrafo 2º, depois, se a gente quiser, a gente pode discutir a diferença de uns para os outros. Tá? Ninguém tratou disso ainda. Eu acho que a diferença básica é que no 55, a reunião tem que se dar no juízo prevento. Então, os processos têm que ser enviados, mesmo que não haja conexão, eles são enviados para o juízo da primeira distribuição. E no 69, não. Os juízes podem escolher qual é o juízo que poderá conduzir aqueles processos em conjunto de maneira mais eficiente. Muito bem, mas o que essas técnicas têm em comum? O 69, parágrafo 2º, e o 55, parágrafo 3º. Elas permitem reunião de processos por razões de eficiência, gestão, né? Independentemente de conexão, o que responderia a esse problema de descoordenação quando, na verdade, as dívidas são diferentes, são oriundas de relações jurídicas, às vezes, que não têm nenhuma similaridade, que não são baseados nos mesmos fatos, e o único liame entre todas essas demandas é exatamente o patrimônio comum. É esse liame não apenas delas serem dirigidas a um mesmo devedor, né, terem um sujeito comum a todas essas relações, mas a necessidade de se coordenar diante do superendividamento, se coordenar a arrecadação de bens, né, e o pagamento, a satisfação, na medida do possível, desse passivo. Então, me parece que esse primeiro grupo de técnicas poderia oferecer uma saída para esse problema de descoordenação. Por quê? Porque sem a gente ter regulamentada a falência da pessoa natural, não existe um juízo universal. Não existe um juízo universal como tem na falência, que reúna necessariamente, que tenha visa atrativa para puxar todas essas demandas. Então, essa é uma tentativa de coordenação dessas iniciativas. Um outro grupo de técnicas que me parece também relevante são as convenções processuais, os negócios jurídicos processuais. Eu até postei aqui no nosso chat, para quem está nos assistindo pelo Zoom, um artigo que eu publiquei com o Fred Didier, alguns anos atrás, sobre negócios jurídicos processuais na execução. E lá a gente já defendia a possibilidade de uma espécie de um pacto de prelação, que já não é novidade, não foi pensado por mim e pelo Fred. Isso já vinha sendo ventilado por alguns autores. Eu lembro do Carnelucci, alguns autores na Alemanha já tinham pensado nisso, que é a ideia de que credores de um devedor comum se reunirem e estabelecerem preferências. Então, assim, olha, dentre os nossos créditos, vamos combinar que o bem tal vai ser responsável por pagar primeiro o crédito A, depois o crédito B, depois o crédito C. Então, quer dizer, isso poderia ser feito por um negócio processual. Então, me parece que a gente tem que explorar um pouco mais, e aqui eu estou pensando alto mesmo, né? As possibilidades de utilização das convenções processuais como mecanismo de coordenação, sobretudo das preferências dos créditos. Claro que é difícil encontrar um cenário em que todos os credores sentassem à mesa e concordassem sobre essa preferência, porque muitos desses credores, a depender da sua força, né, eles vão preferir o caos, eles vão preferir a descoordenação. Mas a gente também não pode deixar de imaginar que isso seja possível, e o mecanismo existe. E esse mecanismo existe, e se talvez ele seja improvável, me parece, antes, como um mecanismo preventivo, né, o Daniel Du, desse problema de descoordenação decorrente de superendividamento, ele pode ser um mecanismo de gestão quando já houver um procedimento instaurado, ou quando houver, por exemplo, reunião das ações que estavam propostas em diversos juízos. Quando essa reunião for operada, isso pode gerar um incentivo para os credores de se reunirem e encontrarem espaços de consenso, porque eles estão vendo que eles não vão mais conseguir trabalhar naquele cenário de descoordenação. Então, pode se tornar interessante a combinação de uma técnica com a outra. Se olhada isoladamente, é mais difícil encontrar um consenso entre os credores por meio de convenção. Quando não há coordenação das demandas judiciais, se essa coordenação for implementada, isso pode gerar um incentivo para que eles encontrem maiores espaços de consenso. E, finalmente, o último ponto
é aquele pelo qual a gente começou conversando aqui, o Daniel já citou, que é a tese que eu defendi com o Fred Didier e com o Leonardo Carneiro da Cunha, sobre uma nova teoria dos procedimentos especiais. Tradicional, eu vou aqui reduzir, grosso modo, né, porque o meu papel aqui é apenas de provocação, mas, grosso modo, a tese que a gente defendeu ela é baseada em dois dispositivos do CPC. O parágrafo 2º do artigo 327 e o parágrafo único do artigo 1049. Esses dois dispositivos que vêm sendo negligenciados por grande parte da doutrina, isso é uma coisa normal, né? Porque muita gente, às vezes, nem leu, passou batido nesse dispositivo, né? Num código gigantesco. E eu acho, né, às vezes, que quando tem a emergência de uma codificação nova, né, com muita coisa nova, um sistema muito sofisticado, é normal que as pessoas se foquem a sua atenção sobre as mudanças mais intensas ou aquelas que atinjam mais imediatamente, né, as suas relações jurídicas. Agora, às vezes, as grandes revoluções estão em pequenos dispositivos, e esses dois dispositivos, me parece, são muito férteis para permitir uma total reformulação da teoria dos procedimentos especiais, né, tal como ela foi imaginada. E vejam que isso é um aspecto muito comum, né, o professor Bucar, me corrija se eu estiver errado, de um fenômeno que se observou também no direito privado e que o processo acompanhou mais ou menos na mesma época. A partir da década de 1970, 60, 70, os civilistas, Natalino Hirte e outros, começaram a falar do estilhaçamento do direito privado, né, uma expressão que, inclusive, a Cláudia Lima Marques e o pessoal do Rio Grande do Sul gosta muito, que foi uma desilusão com os projetos de codificação, né? Quer dizer, os projetos de codificação, aquele bloco monolítico que se aplicava, que serviria para resolver todos os problemas, começaram a enfrentar os novos direitos muito específicos que apareciam no campo de direito material que jamais tinham sido imaginados, e havia uma necessidade de especialização legislativa. Então, a gente pensou que era necessário adaptar os procedimentos e adaptar a regulação no direito material àquelas espécies de direitos substanciais que apareciam, que às vezes já existiam, mas cuja especificidade só foi revelada a partir daquele momento. Então, o fenômeno de estilhaçamento dos códigos gerou uma série de leis esparsas que vinham tratar desses setores específicos. Isso foi muito sentido no direito privado e foi acompanhado pelo processo com a mesma técnica. A gente imaginou que o procedimento ordinarizado comum não respondia bem àqueles tipos de direito, então, para atender a essa emergência de novos direitos, a gente tinha que especializar os procedimentos, mas era uma especialização que tinha fonte legislativa. Então, a gente imaginou que, para tratar bem dessa especificidade, o legislador deveria criar um procedimento próprio. Mas vejo que flexibilizar ou de alguma forma, especializar procedimento não significava necessariamente adaptá-lo ao caso, porque essa adaptação, a lógica dos procedimentos especiais em relação ao procedimento ordinário ou comum era uma lógica de exclusão, né? Eles eram imaginados dentro de uma ideia de antinomia de normas muito antiga, e a incidência da norma especial afastava a incidência da norma geral. Então, os procedimentos especiais, eles sempre foram pensados como sendo, como se sobrepondo sobre o procedimento geral, e que teria apenas aplicação subsidiária, né? Então, essa sempre foi a lógica de tratar os procedimentos especiais. E o que o Código de Processo Civil mudou, né? Mudou muita coisa, né? Primeiro, ele mudou o procedimento comum. O procedimento comum nosso passou a ser muito flexível. Passou a ser flexível por case management, por gerenciamento feito pelo juiz, e passou a ser flexível por convenção das partes. Então, a reflexão primeira que eu acho que a gente pode fazer nesse ponto é o seguinte: qual é o futuro dos procedimentos especiais? Se a gente está vendo que aquela adaptabilidade que era pensada de maneira legislativa com a criação de procedimentos específicos veio para o procedimento comum, e o procedimento comum passou a ser maleável, o Fred gosta de chamá-lo de procedimento mutante, né, porque ele é um procedimento muito mais adaptável. A gente precisa de procedimentos especiais? Né? Para que eles estão lá? Hoje, me parece que a gente está vendo a história acontecer, a gente está vendo a morte dos procedimentos especiais.
eles provavelmente, um novo código, serão reduzidos a um mínimo, né? Ou então eles serão uma lista de técnicas, dizendo assim, olha, o juiz pode aplicar as seguintes técnicas, listando, como aquela lista que o Código 73 tinha sobre medidas cautelares, por exemplo, né? Então, quer dizer, a gente pode caminhar num sentido parecido a isso. E o que a gente viu? Além do procedimento comum ter sido muito modificado, vieram esses dois artigos, o 327, parágrafo 2º, e o 1049, parágrafo único. O 1049, parágrafo único, diz o seguinte: hoje o Código acabou com a diferença entre procedimento ordinário e sumário. Então, ele vai dizer o seguinte, olha, sempre que a lei extravagante falar em procedimento sumário, a gente está pensando no procedimento comum, mas isso não prejudica a aplicação das técnicas específicas previstas nessa lei extravagante para o procedimento comum. E o 327, parágrafo 2º, ele tem um pulo do gato ali, porque ele é quase a reprodução de um artigo similar do Código anterior. Ele está previsto na acumulação de pedidos. E, às vezes, é frequente que a acumulação de pedidos seja feita com um dos pedidos tem um procedimento especial e o outro, se fossem formulados individualmente, o outro pedido não tem especialidade, então incidiriam as regras do procedimento comum. O Código anterior, partindo da ideia de que o procedimento comum é o preferido, porque ele é o mais extenso, onde todas as garantias fundamentais são observadas no seu máximo, ele dizia o seguinte, olha, você não tem problema você acumular os pedidos, né, dentro daquela lógica de tentar concentrar todas as pretensões num processo só. Não tem problema você acumular os pedidos, desde que você faça pelo procedimento comum, justamente para que a parte não tivesse um déficit de garantias, porque se pensava que o procedimento especial era um procedimento menor, era um procedimento que te dava uma tutela jurisdicional deficitária. Então, isso está repetido lá. Só que qual é o pulo do gato? O novo código repetiu tudo isso, dizendo que você pode acumular, observando o procedimento comum, mas aí vem a parte final, sem prejuízo da aplicação da técnica especial ao procedimento comum. Então, eu e o Fred e o Leonardo Cunha desenvolvemos a tese de que esses dispositivos, somados às mudanças do procedimento comum, fazem com que a gente hoje não precise mais falar em procedimentos especiais. A gente hoje deve falar em técnicas especiais. Técnicas especiais que podem ser transportadas e elas transitam entre procedimentos. E, evidentemente, que isso é feito do procedimento especial para o comum e vice-versa. E também pode ser feito entre procedimentos especiais, estejam eles no código ou em legislação extravagante. Então, identificar essas técnicas e permitir esse transporte revoluciona a forma que a gente pensa as relações entre procedimento comum e especiais, e entre os especiais entre si. Por quê? Porque não há mais a exclusão da incidência do procedimento comum quando existe um procedimento especial. Eles se aplicam em conjunto. Então, não tem mais antinomia que é resolvida pela regra de especialidade. O que é curioso, aí a gente propõe, inclusive, a tese que eu acho que tem que ser desenvolvida hoje, que é a nova fronteira no estudo desse tema, é a ideia de diálogo de fontes, que é uma ideia muito desenvolvida aqui no Brasil pela Cláudia Lima Marques, que foi citada pelo professor Bucar. Então, vejam, o diálogo de fontes é justamente a ideia de incidência simultânea, sem exclusão, de regras que poderiam ser enxergadas como uma excluindo a incidência da outra. Então, vejam também como é curioso, porque, de alguma maneira, o procedimento comum, ao se tornar maleável, e essas regras, por não excluírem a incidência do procedimento comum e fazerem com que essa incidência seja simultânea aos procedimentos especiais, eles permitem que a gente enxergue hoje uma nova forma de retorno à codificação. Quer dizer, se lá na década de 1970 havia um movimento de esvaziamento das codificações, hoje aqueles fragmentos que se estilhaçaram dos códigos retornam ao código, pelo menos no processo, né? Retornam a ele, mas retornam a ele de uma maneira diferente. Não para se agregar de novo aquele bloco, mas para gravitar em torno dele, como se o código fosse um ímã ou um grande astro-rei em torno do qual vão gravitando todos os outros procedimentos, até um ponto em que as técnicas previstas em uns e outros se aplicam em conjunto. E a lógica de aplicação tem que ser uma lógica de adequação. Quer dizer, quando é que a gente vai identificar uma técnica que está prevista, às vezes, num procedimento especial
e aplicá-la a um outro procedimento especial? Quando é que a gente vai identificar uma técnica prevista no procedimento comum e aplicá-la no procedimento especial ou vice-versa? Por uma lógica de adequação. A lógica de adequação vai ser pensando sempre em olhar no sistema as ideias que estão lá previstas, tanto para o direito material quanto para o direito processual, e verificar aonde está o déficit de tutela. E qualquer raciocínio por analogia depende de um enfrentamento de um exame, se a gente pode dizer assim, dessa adequação, dizendo assim, olha, por que nesse caso eu vou aplicar a técnica tal? Porque ela faz sentido nesse procedimento, os procedimentos têm a mesma natureza, buscam as mesmas finalidades, ou não faz sentido, como o Daniel estava colocando aqui no caso do desequilíbrio patrimonial da pessoa humana, não faz sentido que a lei atribua uma proteção, uma tutela jurisdicional mais efetiva e coordenada para a pessoa jurídica, empresária, e não a preveja para pessoas jurídicas não empresárias ou para a pessoa natural. Então, me parece que se a gente reunir todas essas técnicas, né, a gente pode, diante do fenômeno do superendividamento, essas técnicas podem permitir algumas conclusões ou podem chegar a alguns resultados que possam, de alguma maneira, ser úteis, né, dentro desse contexto que a gente está vivendo. Primeiro, essas técnicas podem revigorar o procedimento da insolvência, permitindo essa atualização que ele não teve em razão da inércia do legislador em atualizá-lo. Quer dizer, o procedimento da insolvência aplicado em conjunto com outras técnicas, né, permitiria que a insolvência tivesse uma nova reconfiguração, uma nova configuração, e essa reconfiguração poderia ser algo atual e útil, ao invés de um procedimento praticamente inutilizado. Um segundo aspecto que eu acho que a aplicação dessas técnicas em conjunto pode significar é que o transporte das técnicas processuais do CPC de 15 e da Lei 11.101 de 2005, da Lei de Falências e Recuperação, se levado, né, se transitar para o problema da gestão das dívidas de um devedor insolvente, pode, claro, e aí, né, havendo a mesma ratio para sua aplicação analógica, pode viabilizar um concurso de credores para o devedor não empresário. E é isso que a gente quer, é isso que a gente pensa, né, quando a gente pensa nesse problema regulativo. Um procedimento coordenado de concurso de credores, onde se possa fazer uma arrecadação, listagem e ranqueamento dos créditos na ordem de sua preferência e depois liquidação do patrimônio. E, por fim, me parece que é possível ainda, se a gente combina essas técnicas com convenções processuais, case management e etc., e aqui eu estou pensando alto, porque não é algo que eu tenha desenvolvido, me parece que o superendividamento no sistema do CPC, com todas essas ferramentas, eu acho que poderia levar a gente a pensar até a regimes executivos emergenciais, a pensarmos em regras de exceção na execução que poderiam fazer com que, numa interpretação às vezes constitucional, determinados dispositivos não incidissem quando a gente estivesse diante de uma necessidade de gestão desse patrimônio em caso de desequilíbrio. Enfim, são algumas ideias que eu acho que eu estou aqui meio colocando a teste para os colegas, e elas também têm encontrado eco em alguns outros processualistas e alguns outros até colegas nossos na nossa rede de pesquisa da Procnet. Um deles é o amigo professor da UFES, da Universidade Federal do Espírito Santo, o Rodrigo Mazei, que é também civilista, estuda muito direito civil. E o Mazei está escrevendo um trabalho sobre inventário, e hoje ele vai falar no grupo de pesquisa do Fred Didier e da Paula Sarno Braga, num debate como esse aqui, que vai começar depois do nosso, às 10h30. Então, quem tiver interesse pode assistir o Mazei. Ele vai falar sobre esse tema, sobre essa nossa tese, esse transporte de técnicas entre procedimentos. E o Mazei está hoje escrevendo uma obra sobre inventário. E ele já me mandou vários trechos, e são premissas muito poderosas. Ele vai virar o inventário do lado avesso. E também por conhecer esses meandros entre o processo de direito material, as saídas dele para o inventário são espetaculares. E uma das coisas que ele me provocou há um tempo atrás foi ver o artigo 618, inciso 8 do CPC, inciso 8 ou 9, deixa eu ver aqui.
é o 618, inciso 8 do CPC, que o 618 fala das incumbências, dos deveres do inventariante. E o último inciso desse artigo diz que o inventariante pode requerer a declaração de insolvência. Vejam como é curioso. O inventário nada mais é do que um procedimento como esses que a gente está falando aqui, né? É um procedimento de arrecadação e liquidação do patrimônio. É um procedimento de arrecadação de bens, listagem, né? Identificação daqueles bens, e de verificação de quem são os, entre aspas, os credores, que naquele caso eles são herdeiros, legatários, etc., e liquidação do patrimônio. Só que qual é a premissa, né? E aí o Mazet coloca isso muito bem. Qual é a premissa? Na falência, por exemplo, a premissa é que o patrimônio é negativo. Então, o resultado dessa arrecadação e liquidação vai ser negativo. E no inventário, a gente parte de uma premissa inversa, de que o patrimônio é positivo. Né? Então, a gente nem imagina que, ao final, você pode, ao fazer aquela conta, você vê que não pode, o patrimônio do autor da herança não é suficiente para fazer frente àquele conjunto de débitos. E aí o inventário pode ser negativo e a solução qual é? A declaração de insolvência. Só que como a insolvência não é praticada, não é conhecida, etc., esse dispositivo do CPC também fica sem aplicação. As pessoas nem comentam. Né? Então vejam como é interessante, se a gente começa a pensar esse transporte de técnicas, a gente começa a pensar uma série de possibilidades de aplicação da lei de falências para a insolvência civil. Né? Eu penso em várias, por exemplo, constituição de juízo universal, stay period, né, que o Daniel referiu aqui, né, as próprias possibilidades de apresentação de um plano de recuperação, e aí não seria recuperação judicial de empresa, mas seria uma recuperação patrimonial do devedor. Né? Então, a gente poderia pegar essas técnicas que são previstas lá na lei de falência e aplicar no procedimento de insolvência. E vejam que não haveria necessidade de interposição legislativa, porque a aplicação de um não exclui a do outro, que é o que permitem os artigos 327, parágrafo 2º, e 1049, parágrafo único. Enfim, pessoal, Daniel, são essas as ideias. Eu acho que esses grupos de técnicas, né, convenções processuais, livre trânsito de técnicas processuais entre procedimento comum e especiais e entre procedimentos especiais, e a possibilidade de reunião de processos sem conexão, seja por cooperação judiciária do artigo 69, parágrafo 2º, seja pela reunião sem conexão do artigo 55, parágrafo 3º, permitem que a gente possa dar uma solução hoje já, né, independentemente dos projetos de lei, para o problema do superendividamento e essa descoordenação judiciária que isso gera. Então, são essas as considerações que eu queria fazer em complemento à fala do professor Bucar, mais na visão de um processualista, que não é especialista nem em insolvência, nem em direito privado. Né? E dizer que realmente são teses como essa do Daniel que fazem a gente acreditar na academia, né? Acreditar que é possível a gente, nas ideias, mudar uma situação fática muito aflitiva para muitas pessoas, né? E conseguir uma solução justa dentro do sistema. Então, devolvo a palavra aí a você, Daniel, e aos colegas, né, para perguntas nessa parte final aqui do nosso debate. Bom, só fazer bem breve, porque eu também estou querendo ouvir as perguntas. Rapidinho, a Michelle Dickerson realmente uma das melhores professoras. Ela e a Elizabeth Warren, que estava até concorrendo na corrida dos democratas, né, para a presidência dos Estados Unidos, que ela é uma professora de Harvard que era totalmente bankruptcy, personal bankruptcy, né? Então, são duas professoras brilhantes, multicitadas na minha tese, que realmente elas fazem lá, brigam muito pela categoria de superendividados nos Estados Unidos. Em relação a essa história da pandemia, que você chegou a comentar, essa questão de você olhar, saber como é que o mercado, que efetivamente tem de mercado, capacidade de pagamento do mercado é algo extremamente importante para nós mesmos, como soberania da economia nossa nacional. Né? É preciso a gente saber, não adianta fazer esse cenário, né, das pessoas ficarem cobrando que não pode
que não vão saber que não vão receber. E a gente precisa realmente resolver esse problema para dizer, olha aqui, isso aqui é lixo, é passivo, vamos em frente. Isso aconteceu na Grécia, você falou do subprime, me lembrei disso, que o Brasil, de fato, não passou pelo problema do subprime, né? A gente passou por uma marolinha de fato, né? Como foi falado lá à época pelo presidente Lula. Mas a gente vai sofrer, já vem sofrendo em 2014, 2015, na verdade, a gente postergou a marola, né? Ela veio com uma tsunami em 2014, 2015, e agora, antes da gente se recuperar de 2014, 2015, a gente vai ter uma nova tsunami maior ainda, que vai ser que é a pandemia. Então, agora, mais do que nunca, a gente tem que parar para pensar, por quê? Quando a União Europeia foi salvar a Grécia, a primeira coisa que ela falou foi o seguinte: eu preciso saber qual é a capacidade de pagamento da sua população, da sua economia, para saber como é que a gente vai reerguer essa economia. O que é fantasia, o que é de verdade aí nesse seu mercado. E a Grécia foi obrigada, o último país do bloco europeu, da União Europeia, a adotar uma lei de superendividamento, com extinção das obrigações. Então, é importante a gente ter isso, até em questão econômica, para a gente saber onde está o problema brasileiro e permitir que as pessoas extingam ou façam parcelamentos ou renegociações de dívidas que não comportam no seu patrimônio. Ô, Daniel, só te interrompendo, eu vi uma live tua com o amigo Thiago Rodovalho sobre renegociação de contratos aí nessa época de pandemia, e vocês mencionavam que a China editou também uma regra, não teve isso agora, no caso de pandemia, na época da pandemia? Na verdade, lá deve ser uma questão local, porque foi a província de Shenzhen, atrás de Hong Kong. Foi a província de Shenzhen que que editou uma lei de personal bankruptcy. Então, em relação às técnicas processuais, a questão do processo, eu passei 10 anos, Cabral, trabalhando com recuperação de PTU, sou procurador do município aqui do Rio, em concursos singulares e universais. No concurso singular, que era condomínio, a gente ia habilitar cobrança de PTU em cobrança de condomínio, era tão caótico, tão confuso, né? E o juiz, muitas vezes, ele também não é muito afeito a matéria, se é prior tempore, se é a questão da preferência, que eu não sei se a cooperação partiria dele mesmo, né? Do próprio juiz, para fazer chamar para ele esse problema, né? Muitas vezes ele não quer ver isso daí, né? Porque isso causa uma confusão. Quando sai de duas pessoas, estou vendo aqui o Maurício, ele é juiz lá em Minas Gerais, se tem duas pessoas, já é confuso o processo. Vou botar terceira, quarto, negócio fica... Às vezes o juiz não quer botar a mão. Então, eu vi isso na prática, né? Quando eu entrava com o município se habilitando com o meu crédito preferencial tributário sobre o condominial, o juiz ficava maluco. Não é possível que você vá receber antes do cara que está aqui há 5 anos cobrando, né? É aquilo que você falou. Então, ninguém quer. O grande, a meu ver, eu acho que o CPC, até fazendo um link em relação a isso, o CPC, o legislador de 2015, não tratou da insolvência, porque você tratar de quem vai receber primeiro, isso que é o caso no microsistema, processo, e no macro, na lei dizer quem vai ser primeiro, Deus nos acuda, é um barata voa, né? Na verdade, está acabando de decidir isso. Quem vai receber primeiro é quem não vai receber. Mas isso realmente pode não partir do juiz. A gente tem outros juízes aqui, o André Paris, acho que não sei se ele ainda está aí, mas a gente pode ouvi-los também depois aqui no debate. Mas agora, o credor que tem privilégio, ele pode ser interessado em provocar a reunião, exatamente. Ele sim, mas o que não tem, ele não quer de jeito nenhum, porque ele quer tentar correr para dar uma tascada. Esse eu acho bom, acho interessante, é legal, mas difícil. Realmente, a convenção processual entre os credores, né, acho que vai bater talvez também nisso, aqui pensando alto, tá? E também de um civilista, não processualista. Agora, o 327, parágrafo 2º, eu fiquei encantado. Isso aí me seduziu, estou quase casando já, quero realmente essa ideia. Eu acho que você permitir essa maleabilidade do uso de técnicas, que é o grande entrave que a gente tem para trazer as técnicas da recuperação judicial para o superendividamento, eu acho que essa, para mim, estou encantado, é imbatível. Eu acho que a gente pode realmente dar
dar algum caldo para isso. Agora, só para você ver, o pavor da insolvência é tão grande, como você me falou, a Cândido Mendes agora, ela teve que contratar pareceres de 2 grandes empresarialistas, Manuel Justino, Sérgio Campinho, né, até professor da UERJ também, para poder dizer, olha, eu não quero ser insolvente, eu não quero ser insolvente, né? E é isso, a gente precisa que dentro dessa coordenação desses sistemas, a gente olhando a pessoa humana como centro do ordenamento, que a coordenação de toda, inclusive, o processo do direito civil, conduza para o que aquilo, a razão pela qual está aqui, né? Como direito, a pessoa humana. Então, olha, se o patrimônio dela está desequilibrado, vamos dar um jeito. Que jeito a gente vai dar? Olha, está aqui o sistema processual. Pode usar o rito comum? Até pode, mas pega as técnicas, faz um mix aqui das técnicas para resolver um problema de direito material, que é o desequilíbrio do patrimônio. Então, acho que realmente essa ideia me encanta, gostei muito. A gente pode, com certeza, trabalhar isso. Estou aqui para ouvir aí os nossos amigos. Maravilha. E vocês não sabem, mas que em privado eu já dei uma cantada no Daniel para a gente escrever um artigo em coautoria sobre essa ideia. Tá aceito, tem que escrever. Então, olha, o microfone está aberto aí. Quem quiser pode levantar aquela mãozinha virtual, ou então abre o seu próprio microfone e pode fazer pergunta para o professor Daniel. Quem quiser também colocar uma reflexão, que não seja uma pergunta, fazer um comentário, fique à vontade. Bom, professor Daniel, professor Cabral, parabéns aí pela brilhante exposição. É Paulo Godoy está falando aqui de Bauru. Fantástica, ideias brilhantes. Eu coloquei no chat aqui uma questão da resistência do judiciário, não é? Porque a gente constata insolvência todo dia a gente constata insolvência nas execuções contra devedor solvente. E a técnica parece que foi escolhida foi não transformar, não converter. Isso é antigo já. Questões antigas, né? O judiciário fechou nisso, falou, não vamos converter. E a técnica foi suspender por ausência de patrimônio e aguardar a prescrição aí intercorrente, é o que está acontecendo também com os créditos tributários, muitos, em que você não encontra patrimônio da empresa e aguarda aí 5 anos e depois ocorre a prescrição, às vezes o próprio devedor vem com exceção, alega e ainda ganha honorários ainda, né? Através da exceção, ainda dizendo que prescreveu, né? E ganha honorários. Então, realmente, a questão é bastante importante, é atual, brilhante exposição, professor, adorei, não conhecia o professor ainda, achei fantástica a exposição e um tema realmente fascinante que, por conta aí da pandemia, acho que a gente vai ter que refletir e, através desse diálogo de fontes que o professor Cabral colocou aí, essas técnicas todas, né? Avançarmos, né? Com o projeto de lei ou outro projeto de lei, que a gente vê o papel da doutrina, né? O papel da doutrina é importante porque muitas vezes o legislador não tem o ritmo e não tem a velocidade que precisa, e a doutrina tem essa velocidade, né? Pode ter essa contribuição, desde que o judiciário também, o operador do direito depois acompanhe, né? Acate as soluções propostas pela doutrina. Um abraço, parabéns, professor. Obrigado. Eu vi aqui que até você colocou uma resolução administrativa do TST, né, em relação ao bem de família, bem lembrado. A do TRT, na verdade. Quem realmente questiona esse teto do bem de família acaba sendo a Justiça do Trabalho, mas é o tal negócio. A gente também não pode... o patrimônio é único, então o bem de família você também tem que saber, dentro de um diálogo da sociedade, mudar a lei de família, bem de família, dizer, olha, aqui entra, aqui tem teto, aqui não tem teto, ou tem teto para tudo, que ficar tentando puxar para o seu lado. E, de fato, o que a gente vê realmente é a tentativa de ter prescrição intercorrente para extinguir a pretensão e, pelo menos, tirar o problema judiciário, ficar lá só como uma obrigação natural. Bom dia aos professores, queria também parabenizar pela excelente exposição. Sobre o teto de família, vocês estavam falando, e uma coisa que me chamou a atenção, eu sou estagiária no escritório de advocacia, e o professor Cabral falou no início que às vezes os legisladores pensam que isso seria um problema assim, de pobre, entre aspas. E muitas vezes a gente vê na prática uma execução, às vezes que o valor não é tão alto assim, mas que justamente o bem de família acaba sendo, às vezes, um apartamento de alguns milhões que resolveria não só aquela execução como outras.
Então, acho que também seria uma coisa para a gente questionar. E eu tenho uma pergunta para o professor Cabral com relação à primeira técnica que ele apresentou, que seria justamente da reunião desses processos. E a minha dúvida é se vocês acham que seria possível, não só a reunião em que tem o mesmo executado, em que o devedor, né, é o executado em diversas ações, mas também naquelas ações em que ele é o exequente. Porque na prática, às vezes eu vejo, até me identifiquei quando o professor Cabral falou da corrida, né, que as diversas execuções têm. Às vezes a gente também corre para acompanhar essas outras execuções em que o executado da nossa ação é o exequente e ver o que sai dali, se sai alguma decisão que poderia ser favorável para a gente de alguma forma, se ele ganha alguma coisa naquela ação e a gente poderia executar aquilo posteriormente, e se essa reunião poderia abranger também essas ações. Excelente. Eu acho que sim, né? Porque se você partir da ideia de um juiz universal, isso poderia seguir esse caminho. E é melhor também para a gente pensar em termos de coordenação. Agora, me parece que a ideia do Daniel, eu quero ouvi-lo também a esse respeito, era reunir as ações em que o devedor, a pessoa comum a todos esses processos fosse o devedor, né? Porque é aí que existe a pressão sobre o patrimônio. Se você tem créditos a receber, isso pode ser provisionado lá contabilmente, né? E você pode imaginar a mesma coisa para a pessoa natural. Mas me parece que talvez não fosse o caso de reunião, uma recuperação patrimonial. Mas vejam, como há uma flexibilidade aqui, é possível a gente pensar que, numa determinada hipótese, a depender do caso, uma ação do devedor, uma execução do devedor, nesse caso, pudesse também ser reunida por aqueles mecanismos de cooperação judiciária, né? Aí você não vai reunir por aplicação da lei de falência, né? Você vai reunir pela coordenação dos outros dispositivos do CPC. Agora, aí vejam como as técnicas são diferentes, né? A reunião de processos, ela pode servir, inclusive, para essa hipótese que você está pensando, né? Agora, a aplicação do regime empresarial para o desequilíbrio patrimonial não levaria esse resultado necessariamente, né? Não sei se vocês concordam ou discordam. Sim. Não, isso também concordo. A universal para verdade, a meu ver, para os credores daquele devedor, né? Se atrair os credores do devedor. O próprio devedor desse devedor, aí até hoje em dia é sempre ele que corre atrás em outros juízos, né? Não fica mesmo no mesmo lugar. Mas é uma coisa a se pensar também, porque os bens já compõem um ativo, já vão para o juízo universal, né? Agora, os direitos, não. É uma coisa a se pensar. Obrigada. É interessante mesmo porque a penhora pode ser feita sobre os direitos, né? Então, isso. E aí você pode ter, na verdade, uma corrida para esses outros processos, né? Para obter aquela preferência cronológica. Acho que alguém mais queria perguntar aí. Maurício, só um minutinho, André. O Maurício levantou a mão aqui. Já passa a palavra para você. Se o colega André quiser fazer, à vontade também, professor Cabral. Vamos, se você quiser fazer primeiro. Vai, Maurício. Fala você. Já está com a palavra. Perfeito. Então, tá ótimo. Bom dia, professor Cabral. Parabenizar a todos aí da Procnet, principalmente pelo evento. Parabenizar o professor Daniel. Excelente exposição, contribuiu demais para todos nós. Não tive acesso à tese do professor Daniel, mas quero ter o quanto antes. A minha pergunta é simples, é objetiva e é de caráter prático, é de ordem prática. Eu sou titular de uma vara de juizados especiais, perdão, do sul das Minas Gerais. Até rima um pouquinho, né? Juizados especiais e o sul das Minas Gerais. E eu tenho percebido principalmente um superendividamento, professor Daniel, no que diz respeito ao idoso. É uma questão de ordem prática mesmo, principalmente com esses empréstimos consignados. E a minha pergunta é, professor Daniel, se o senhor vê alguma possibilidade, principalmente de uma atuação mais efetiva para evitar esse tipo de situação por parte da Defensoria Pública. Eu penso que a Defensoria Pública tem um papel extremamente importante e eu já rodei muito aqui no sul das Minas Gerais, eu acho que eu já passei por umas 10, 11 comarcas aproximadamente,
E eu percebi uma situação tanto quanto até preocupante em relação a isso e pouca atuação prática da Defensoria Pública. Se o professor Daniel vê que talvez a Defensoria, e não é por falta de vontade, de boa vontade, é pela estrutura, ou melhor, a ausência de infraestrutura da própria Defensoria Pública, seja no aspecto material, seja no aspecto humano. Se é que, ou seja, a falta de funcionários, de servidores, de estagiários, etc., essa Defensoria poderia ser talvez um elemento de contribuição e de ajuda aí muito forte, professor Daniel. Ótima pergunta, Maurício, obrigado. Vou falar da experiência que eu fiz aqui, um estudo também no DECOM, que é o Núcleo de Defesa do Consumidor da Defensoria aqui do Rio de Janeiro. Eles têm um trabalho muito proativo, já até ganharam aquele prêmio Novare a respeito disso. Primeiro, em relação à prevenção antes de ter um problema, né? Antes de ter a questão do superendividamento. Realmente o PL que está tramitando na Câmara, nesse ponto ele é bom. Inclusive, responsabilizando as instituições financeiras civilmente por conta da concessão do crédito, tá? Abusivo do crédito. Isso é bom. Tudo bem, deu crédito, mas aí veio o problema. Vindo o problema, aqui a Defensoria ela tem um núcleo de renegociação, né? Que ela chama todos os credores, mas é um convite. Portanto, convite não é intimação, não é citação, é um convite para os credores comparecerem. Agora, vou falar do outro lado. Do lado dos bancos. Os bancos têm regras de compliance, de aceitação para eles se colocarem numa renegociação de crédito só quando o problema já está judicializado. Então, quer dizer, a Defensoria chama, os bancos não vão, né? Então, você também tem que chamar a FEBRABAN e que são os mais importantes credores, os que mais graves, não são os mais, em termos de juízo de valor constitucional, não são os preferenciais, mas em quantidade são os que mais gravam. Eles fazem parte dessa história. Então, eles não vão. E aí acaba que, quando você ajuiza uma ação, não sei se é o caso você vê aí na sua prática, a pessoa acaba escolhendo um banco para poder brigar. Não briga com todos, porque também, às vezes, os juízes, pelo menos aqui do Rio de Janeiro, não gostam. Eu quero só um banco que é um contrato. Os outros não têm nada a ver, embora tenham o 55 parágrafo 2º, mas não tem nada a ver, eu quero um contrato só. E aí causa o seguinte problema, que inclusive é tema de divergência no STJ. O STJ tem um entendimento do Paulo Sanseverino, que diz que o judiciário pode chegar e tetar um banco, nesse caso, né, um banco tetar lá para ficar dentro dos 30% que a lei diz, né, embora a pessoa tenha vários créditos consignados. O Salomão disse que não, eu não posso, eu como juiz não posso tetar um banco, porque eu tenho que chamar todos eles para ver quais são, para fazer o prorata daqueles 30% entre os bancos. Então, a meu ver, a Defensoria, sim, tem um papel importante, mas há uma resistência dos bancos por conta dessa história, desse compliance de recuperabilidade do crédito, para não renegociar se está fora do judiciário. E terceiro, é que a gente precisa, mesmo quando vai ao judiciário, acho que, a meu ver, o mais fácil é que você traga todos consignantes, né? Entre parênteses, tem nada a ver com consignante, consignado, mas, enfim, todos os credores desse crédito consignado, olha, aqui vou fazer um prorata nos 30%, o resto vocês renegociem em outro lugar ou faz uma negociação ali na hora. Então, acho que esse problema é muito a Defensoria, né? O problema do sobreendividamento cai muito na Defensoria, mas também cai, quero só, até o Cabral falou, né, esse é problema de pobre, também não é só problema de pobre, né? O problema tem um empresário, um sócio de uma sociedade empresária, que ela, quando entra em recuperação judicial, ela falha, ele, pelo nosso sistema bancário, é carregado junto, porque o crédito só é concedido com o aval dele para a sociedade. Então, ele é arrastado também nisso. Então, aquela pessoa que teve a centelha de empreender acaba virando um zumbi, porque o nome de laranja, para poder voltar a empreender, acaba virando um zumbi, porque também não tem uma regra de superendividamento para recuperá-lo, né? Então, excelente. Agora, Maurício, só uma observação. Eu não disse que o problema é de pobre, eu disse que essa é a visão de muitos dos empresarialistas, né? Por isso que eles não querem mexer no tema. Eu estou preocupado, inclusive, com o problema. Mas veja que, Maurício, você acha que a Defensoria poderia ter
alguma iniciativa nisso. Por exemplo, às vezes chega lá o superendividado no núcleo de primeiro atendimento, ele relata que ele tem, sei lá, 10 processos contra ele de cobrança, que estão nas ações tais e tais. O defensor, ao receber aquilo, poderia listá-los e peticionar para que houvesse algum tipo de coordenação. Então, talvez difundir um pouco essas ideias que a gente está debatendo aqui junto à defensoria poderia permitir que a própria defensoria fosse o propulsor dessa coordenação, né? Conhecendo as técnicas que existem, o defensor poderia, e isso seria algo bem simples de operacionalizar, né? É uma petição de 1 página, 2 páginas, né? Pedindo para que se apliquem essas regras para reunir todas, por exemplo, num juízo. Aí peticiona em cada um, ou então provoca os juízes para coordenação, enfim. Eu acho que a defensoria pode ter, sim, a despeito dos problemas estruturais que tem em muitos lugares ainda, né? A defensoria pode ser o motor disso, né? Agora, primeiro é necessário fazer com que esse debate chegue, eu acho, em todos ou a maior parte dos órgãos, né? Eu concordo, professor Cabral. Eu acredito até que um trabalho preventivo, né, como disse o professor Daniel, seria bastante interessante por parte da defensoria. E eu percebo que algumas defensorias, elas têm algumas orientações também já nos seus próprios sites. Por exemplo, se eu não estiver enganado, a Defensoria Pública de São Paulo tem, se você entrar no site da DP de São Paulo, você vê orientações sobre o superendividamento. Eu acho que o maior engajamento da Defensoria Pública aí nesse sentido seria extremamente importante, na minha opinião, que é uma instituição pela qual eu tenho assim um respeito absurdo e sei que eles desempenham um papel muito acima, inclusive, do que aquilo que é colocado para eles. Eu vou colocar a Defensoria Pública de Minas Gerais e São Paulo, que são os 2 estados que eu tenho um pouco mais de contato, mas principalmente em Minas. Essa falta de infraestrutura ela é totalmente superada pela dedicação de todos os defensores com quem eu já atuei, pelas comarcas por onde eu já passei. Mesmo não tendo infraestrutura, eles dão sangue mesmo, literalmente, né, na acepção da palavra, para não deixar, né, aquele hipossuficiente desassistido de maneira alguma. Mas eu penso que é um papel extremamente importante e agradeço muito pela resposta do professor Daniel, do professor Cabral também. Cumprimento a todos os queridos amigos que aqui estão também. Obrigado, Maurício. E eu também fui defensor quase 3 anos. Não sei se você sabe, Maurício. Fui defensor quase 3 Não anos sabia. aqui no Rio de Janeiro. Também é uma instituição que mora no meu coração. Eu tenho grandes amigos lá. E realmente, muitas vezes, aqui o Rio é a defensoria mais antiga, muito bem estruturada, né? Ganha um salário muito bom. Mas os amigos, às vezes, têm que lutar contra a falta de estrutura também aqui. Então, eu imagino que em outros lugares no Brasil esse problema seja mais intenso. Vamos lá, André Paris, o nosso colega, e depois o Marcos Serra levantou a mão aqui. Vamos lá, André. Vamos lá. Bom dia, professor Cabral, professor Daniel, bom dia a todos. Eu vou ser objetivo para até não tomar o tempo. Eu vi vários colegas que querem fazer pergunta, tema instigante, mas era uma pergunta que acabou se transformando em 2 devido ao debate que a gente teve agora com a pergunta do professor Maurício. Aqui em Alagoas, eu faço parte do NUPEMEC, o núcleo do tribunal que faz as políticas de conciliação. Sou um dos juízes que faz parte desse núcleo. E a gente já tinha formatado, antes até da pandemia, com o PROCON, que é também um órgão, agora, claro, é mais restrito com o consumidor, já tinha convênio assinado, já tinha estruturado, botado computador, e acabou a pandemia, suspendeu e a gente está retomando as discussões para fazer de forma virtual. A gente tem o núcleo de superendividamento no PROCON aqui de Alagoas, e eu estava copiando o modelo de São Paulo, que tem como uma das etapas preliminares fazer o acordo pré-processual, e aí o juiz, o coordenador, ele homologa, a resolução 125 do CNJ permite essa etapa, né, pré-processual, e uma das técnicas que é usada no PROCON de São Paulo, que eu queria aplicar em Alagoas, é fazer uma audiência de conciliação coletiva, com todos os credores daquela pessoa superendividada e tentar fazer o acordo com eles. E eu estava pensando, além de, nessa audiência coletiva, inserir uma convenção processual, um negócio de processual, meio para blindar um eventual descumprimento e facilitar o procedimento lá na frente, devido a todos os problemas que nós temos, né? Mas aí surge a pergunta, então fica esse testemunho assim, dos PROCONs também como um órgão que poderia resolver essa questão pré-processual. Eu acho que a Defensoria Pública talvez fosse melhor, porque o PROCON acaba ficando limitado apenas para a questão de consumo. A Defensoria Pública teria uma atuação mais ampla, né? Mas também seria uma saída, inclusive atuar na fase pré-processual. Mas aí eu fico com a dúvida,
da inserção de negócio jurídico processual, de convenção processual nesse acordo pré-processual. Em relação à vulnerabilidade, o professor Cabral e o professor Daniel enxergariam o superendividado não seria vulnerável, não teria uma manifesta vulnerabilidade para firmar convenções processuais ou não seria o caso? Seria a primeira pergunta. E a segunda pergunta, professor Cabral, sendo bem objetivo, nessa questão do transporte de técnicas, eu já estou partindo do pressuposto que vai vingar, que vai dar certo, é realmente uma ideia excelente. Aí eu penso já no futuro. Quando eu faço o transporte de uma técnica, eu aplico ela exatamente como previsto, como ela está prevista, ou eu posso fazer alguma adaptação? Eu pergunto para poder atingir o fim proposto. Eu pergunto isso especificamente, por exemplo, o pedido de decretação de falência, a gente tem um limite mínimo, que são de 40 salários mínimos, para poder pedir a falência da pessoa jurídica empresária. Para a pessoa natural, já pensando, e esse critério é para evitar abuso de direito, né, de você pedir decretação de pessoa empresária, que não era o caso de pedir, já partindo do pressuposto que a gente está aplicando técnicas e que vai ser possível pedir a falência da pessoa natural. 40 salários mínimos para a pessoa natural, acho que já é demais. Para a pessoa jurídica, ok, mas para a pessoa natural talvez seja muito excessivo. Com metade disso, a pessoa talvez já não consiga mais ter fôlego no mercado. Então, no transporte de técnica, eu poderia reduzir, eu posso mexer na técnica que eu estou transportando para adaptar ao direito material e mexer, reduzir os 40 salários mínimos, ou isso seria muito voluntarismo, ou eu teria que ter um critério de justificar-se, racional, ou eu não posso mexer, tem que ser exatamente aquela técnica. Então, seriam essas duas perguntas que serem feitas. Excelente, agradeço obrigado, a oportunidade. André. Daniel. O PROCON ele tem também um papel fundamental nisso. Na França, quem primeiro atende o superendividado é um similar do PROCON, só que o PROCON lá ele é ligado ao Banco Central da França, né? Seria o Banco Central brasileiro, o Banco da França que tem um setor pró-consumidor, que eles entendem isso, que faz parte do direito concorrencial à defesa do consumidor. Então, é o Banco Central que faz esse atendimento. Ele faz o atendimento e só ordens como a não possibilidade de despejar o superendividado, como imposição do plano, é que um juiz supervisiona essa conciliação é que que vai decidir. Então, realmente, a preferência em todos os países é que isso seja solucionado extrajudicialmente, que haja um juiz supervisor para decidir questões pontuais, mas que seja definido extrajudicialmente. Os Estados Unidos também é assim. O juiz só decreta a recuperação judicial ou a falência, lá tem esses dois sistemas, dependendo do que a pessoa quer, e depois vai para um sistema extrajudicial, que de fato também colocar toda essa turma para ficar sob a tutela de um juiz o tempo todo, não há um braço que aguente, o Poder Judiciário não aguenta. Mas para isso também precisa estruturar minimamente, seja a defensoria, que seja eleita o órgão para fazer isso, acredito que não pelo papel de advogado que ela tem que exercer, mas que seja o PROCON, que seja... O PROCON, na verdade, para mim, seria um lugar próprio para fazer esse tipo de negociação. E em relação a fazer a transação, a convenção processual em audiência, se o superendividado estiver com vulnerabilidade, mas, na verdade, ali, a meu ver, eu não sei como é a vivência de Alagoas, ele normalmente vai estar com um defensor, com um advogado que vai tentar reequilibrar de alguma forma a disparidade de forças, né, entre credor e devedor. Então, pelo menos o advogado, o defensor, ele vai fazer ali um contrapeso para tentar diminuir essa disparidade. Cabral, o que você acha? Eu acho que a questão da vulnerabilidade ela não impede a celebração de negócios processuais pelo vulnerável, especialmente se esses negócios processuais forem fortalecer a posição do vulnerável, né? Pensar apenas na presença de um vulnerável, de um desigual na negociação, é esquecer que na ausência da convenção vai se aplicar a regra da lei. Então, pronunciar a invalidade de uma convenção processual só porque ela foi celebrada por um vulnerável podia levar a um resultado absurdo, que seria
a pretexto de proteger o vulnerável, a gente acabar aplicando a regra da lei que é mais desfavorável a ele. Então, me parece que nesse caso, se a convenção vai estabelecer para o superendividado uma situação mais benéfica para a gestão do seu patrimônio, por que ela não poderia ser considerada válida? Então, é o que eu tenho defendido para as convenções em geral, que a gente tem que combinar um exame da capacidade do convenente com um exame do resultado da negociação, para a gente verificar se o processo convencionado é mais ou menos favorável ao vulnerável. Em relação ao transporte da técnica, foi uma outra pergunta bem interessante. Eu acho que você fez a pergunta, você já indicou a resposta. A ideia não é de adaptação, a ideia é de adequação. Então, se tem lá esse patamar que para a pessoa jurídica faz sentido e para a pessoa natural não faz sentido, você simplesmente não vai importá-lo para a gestão, a aplicação da técnica de gestão do desequilíbrio patrimonial da pessoa. Agora, isso a gente talvez pudesse chegar a uma conclusão diversa em se tratando de uma associação. Quer dizer, em se tratando de uma pessoa jurídica, não empresarial, talvez esse valor previsto para as pessoas jurídicas empresariais faça sentido. Então, eu estou aqui também colocando as ideias em teste, mas eu acho que aí, André, a métrica não é uma métrica de adaptação, porque também você não pode pretender o melhor dos mundos. Você não pode pretender transportar a técnica no que interessa e não transportar no que interessa. Então, você vai transportar uma técnica, você vai transportar também os requisitos, os pressupostos, etc. Agora, se a gente tiver como norte a ideia de adaptação, você não precisa transportar a lei de falências inteira. Você vai transportar o que, analogicamente, for adequado para a tutela da pessoa humana, ou para gerenciar esse desequilíbrio patrimonial da pessoa. Agora, vamos já encaminhando para o encerramento. A gente tem aqui uma pergunta do Marcos Serra, que eu vou me permitir, se os colegas concordarem, que seja a última, porque a gente já está aí com 1h45 de debate, aí o Marcos faz a pergunta, a gente fala, vai para a parte de respostas e vamos encaminhar para o encerramento. Marcos. Bom dia a todos. Uma excelente exposição que foi feita aqui, tanto pelo professor Daniel, pelo professor Cabral e as perguntas dos colegas. Se já foi respondida, me perdoem que eu cheguei uns 10 minutinhos atrasados, e aí eu não sei se foi tratado antes de eu chegar. Essa pergunta tem a ver um pouco com a pergunta que foi tratada entre o professor Maurício Cunha e o professor Daniel. A minha preocupação, eu vi que os outros colegas ficaram tratando sobre mais das execuções, em que o insolvente seria o polo passivo. Eu queria ouvir do professor Daniel sobre a experiência dele, a investigação dele, no Brasil, como é que tem dado a postura ativa do devedor, Chegou a pontuar nessa pergunta do professor Maurício Cunha, de que os juízes não queriam uma acumulação de demandas contra diversos credores. Isso tem se formado uma recuperação à brasileira, a pessoa tem acumulado ações contra diversos devedores, e quando chega na execução, você só tem a certificação de eventual revisão de contrato ou você chega a uma satisfação? Uma outra questão que eu queria compartilhar com os colegas é basicamente o que o professor Daniel falou sobre a defensoria. Aqui na Bahia a gente teve uma experiência, foi criado um juizado do superendividado, mas infelizmente essa experiência já foi extinta. Eu acho que essa nova gestão do tribunal está querendo revivê-la. Seria mais ou menos uma experiência que se limitava a essa ideia consensual, chamar todos os credores e voltado para essa área de consumo. Infelizmente, não chamava todos os credores indistintamente, só chamava a parte de consumidor, e aí dependia de um consenso. A pergunta era basicamente isso, em relação a essa acumulação de demandas, do devedor em relação aos credores, se isso poderia ser feito, ou essa posição de alguns juízes de se limitar a um determinado contrato, a uma determinada instituição, seria o mais correto com a legislação que a gente tem hoje. Antes de devolver a palavra ao professor Bucar, a Laura Junqueira quer fazer uma pergunta. Faça a pergunta, Laura, e depois o Daniel responde as duas.
Oi, bom dia. Primeiro, gostaria de parabenizar os dois pelas exposições muito boas. E você bem breve, na linha do que foi falado sobre vulnerabilidade da defensoria pública, será que nesse processo não seria caso de intimação da defensoria para atuar como custos vulneráveis? Justamente para equalizar a relação entre o devedor, que provavelmente é um litigante eventual, com os credores, que podem ser, acho que imagino que a maioria das vezes, grandes bancos que estão acostumados com litígio, têm todos os mecanismos e as condições necessárias para litigar? Obrigado, Laura. Daniel, e outra coisa, talvez o Ministério Público possa atuar, né? Porque se você estava falando que em muitos países se percebe a importância econômica do empreendedor, pessoa natural, né? Enfim, e quando você pensa numa recuperação patrimonial desse empreendedor, talvez exista até um interesse público a justificar assim, uma intervenção, né? Então, está com a palavra, Daniel. Esse é o problema, a meu ver aqui também, né? Que a gente vê a questão do superendividamento como um problema pessoal ainda, porque ainda com a ideia do castigo lá de trás, o cara não soube bem administrar seus problemas, né? Não, isso é um problema público, é política de Estado. O endividamento das pessoas é política de Estado para movimentar a economia. Então, é um interesse público também de regular, né? a próprio endividamento. Bom, em relação à pergunta do Marcos, sobre a reunião de processos, na verdade, da acumulação de processos, a experiência daqui do Rio de Janeiro não é uma experiência legal, bacana, assim, falando, né? As pessoas que tentam fazer isso, os juízes aqui, de maneira geral, são bastante recalcitrantes quando vai para o processo litigioso mesmo, né? Audiência e conciliação, eles até aceitam, né? Mas chega aqui na audiência e conciliação, não teve conciliação, olha, não vou processar todos porque o contrato não é o mesmo, a situação não é única. Muito poderia aplicar o 55, parágrafo 2º, né? Eu anotei aqui o 55, parágrafo 2º, poderia tranquilamente aplicar o 55, parágrafo 2º, mas eles não querem fazer um processo multipolar no juízo deles. Pelo menos é a experiência que eu tenho aqui no Rio de Janeiro, não sei como é nos outros estados. Em relação à execução, quando não consegue localizar bens do devedor, o devedor não tem bens, fica o que eu chamo de teatro processual, né? O exequente, claro, batendo bola de um lado para o outro, ofício para oi, ofício para tim, ofício não sei o quê, procura o devedor não tem, não sei o que e tal, e o devedor aparece, faz uma petição, some. Fica, a meu ver, um processo contraproducente, absolutamente contraproducente, inclusive para o judiciário brasileiro, que poderia ser resolvido também com a extinção da obrigação, enfim, num processo coletivo naturalmente. Mas eu nunca vi juiz, na execução, o juiz fazer a revisão. Nem em embargos, aqui no Rio de Janeiro, pelo menos, nem em embargos ele faz a revisão do contrato por conta do superendividamento, por conta da impossibilidade patrimonial. Ele pode fazer por outras razões, mas por conta da impossibilidade patrimonial, não faz. E em relação a Laura, ela fez a pergunta, pelo menos também aqui no Rio de Janeiro, nenhum consumidor superendividado, pelo que eu vi, aí estou falando consumidor porque também só tratam de dívidas de consumo, senta na audiência sem um defensor. Aqui não tem possibilidade. Não há possibilidade de fazer essa renegociação coletiva sem um defensor perante o juízo, né? Não tem. Fora, lá na defensoria, previamente, tem um defensor, a figura do defensor, o que, de alguma maneira, os bancos daqui do Rio de Janeiro, repito, a experiência aqui não é boa, né? Eles não comparecem e, enfim, acho que sempre há, quando senta na frente do juiz, a pessoa não está ali sozinha. Maravilha. Então, pessoal, queria agradecer a todos os presentes para dizer da felicidade que foi a gente ter esse debate aqui. Agradecer muito ao professor Daniel Bucar pela sua disponibilidade, né? E vamos alimentar essa ideia aí desse texto em coautoria e, de repente, tentar coordenar com os núcleos de defesa do consumidor da defensoria, né, para divulgar um pouco mais essa ideia, para ver se eles começam também, talvez, a pretender algum tipo de padronização. A gente pode até pensar num modelo de petição que seja utilizada para provocar uma solução prática para esse problema do superendividamento e tentar fazer com que essas ideias cheguem
na prática do dia a dia de todos, né, em todos os lugares. Então, eu queria agradecer mais uma vez ao professor Daniel Bucar, a todos que estiveram presentes, né? Já botei aqui no nosso chat a divulgação do nosso canal no Telegram também, né, do nosso grupo de pesquisa. Então, lá a gente está sempre botando alguma ideia, compartilhando textos, livros, etc. Então, quem quiser acompanha a gente por lá também, né? E a gente tem divulgado as nossas atividades do grupo de pesquisa também pelas redes sociais. Na semana que vem a gente vai ter uma defesa de tese de doutorado de um orientando meu, Ravi Peixoto, sobre estándares probatórios no direito processual. É uma proposta bem inovadora e bem interessante, de um tema ainda pouco regulado, pouco trabalhado na doutrina no Brasil. Inclusive, o Maurício está fazendo pós-doutorado lá em Girona. O Ravi usa muito a escola de Girona, e nós vamos ter a presença de um dos professores de lá, que é o professor Jordi Ferrer, né, que vai participar da banca. Então, a gente já divulgou no Instagram e tal, mas vai ser dia 30 de junho, às 9h30, também aqui pelo Zoom. Então, quem tiver interesse pode mandar e-mail para a gente para assistir a defesa do Ravi. Então é isso, pessoal. Um bom dia para todos, cuidem-se e até a próxima. Um abraço.